Esse vídeo é para você que quer conhecer mais sobre o meu trabalho e entender como eu moldei o meu método em cima de 3 pilares. Esses pilares foram construídos a partir da minha própria experiência com o inglês, da minha vivência com outras culturas e também das minhas especializações e formações em metodologias, em inglês para adultos e na experiência de sala de aula que eu fui aplicando com os alunos ao longo do tempo. Então aqui você vai entender como eu ajudo adultos a falar inglês com confiança para crescer profissionalmente, pessoalmente e culturalmente também. O primeiro pilar é o P de perfil. Eu não acredito que é possível uma pessoa se tornar fluente em inglês sem respeitar a forma como ela reage, interage e aprende no inglês e na vida. Então, cada pessoa tem o seu perfil e isso influencia diretamente nas necessidades que ela tem para evoluir a sua comunicação. Isso está relacionado a como a pessoa se comporta, a como a pessoa pensa. Então, o método ele foi moldado para que o aluno e também quem acompanha ele, seja eu ou seja um professor parceiro, a minha equipe, possa identificar o perfil e traçar e direcionar aquele aluno de acordo com o que funciona para ele. Porque os perfis, eles são algo que são moldados a nível científico, a nível de estudos comportamentais. Então não é algo aleatório, é algo que é baseado em ciência. E quando você entende isso, você começa a ter uma jornada mais leve dentro da fluência em inglês e acaba que o adulto ele se torna mais engajado, mais motivado, porque não é ele que está se adaptando ao método. Existe o método que se adapta ao perfil dele. Então, dentro do método, os perfis utilizam as ferramentas de formas diferentes, de acordo com como vai ser mais eficaz para ele e com soluções específicas para suas próprias necessidades. Então, o perfil ele traz essa personalização para dentro do método, mesmo para quem está, por exemplo, estudando em grupo. Então, é um acompanhamento muito mais próximo e muito mais individualizado, onde eu não preciso esperar muito tempo para conhecer o aluno. Quando ele chega e tem um diagnóstico do perfil, automaticamente eu já sei o que eu preciso fazer com ele e de acordo com o nível de inglês que ele tem, inclusive. O segundo pilar é aprendizado com propósito. Livros genéricos e materiais só com inglês adaptado para quem estuda inglês não deixa ninguém fluente e pronto para o mundo real. Quando você vai se comunicar em inglês e desenvolver as suas habilidades de comunicação, a gente está falando de você deixar de ser apenas um brasileiro que está restrito ali a quem fala português para ser um brasileiro que tem acesso ao mundo e ainda mais com a tecnologia. Isso é possível demais que você vá lidar com outras culturas dentro desse processo. Então, o aprendizado com propósito, ele traz principalmente para dentro do método o inglês do mundo real, que é o inglês prático a partir de materiais autênticos que faz com que o adulto realmente aprenda aquilo que ele precisa para se comunicar com qualquer pessoa. É muito comum a gente ver adultos que estudaram inglês muito tempo, mas que não conhecem, por exemplo, a maioria das expressões em inglês, que tem dificuldade com phrasal verbs, porque justamente aprendeu inglês através de algo muito adaptado, linguisticamente falando. E aí o inglês do mundo real, ele traz para dentro do método essa vivência com o inglês do nativo, embora você não precise falar como nativo, mas você vai se relacionar com nativos. Então é importante que você tanto entenda vários sotaques, o nativo falando, como ele usa o vocabulário, expressões, como também você consiga usá-las na sua comunicação para ter uma comunicação mais assertiva. E o aprendizado com propósito também está relacionado a conteúdos-chave, para a gente encurtar o caminho da fluência do adulto, que é naturalmente mais ocupado do que uma criança, do que um adolescente que está aprendendo inglês. A gente precisa trazer os conteúdos que são a chave para a comunicação, senão ele fica estudando muito com pouco resultado. Então, o aprendizado com propósito do método é justamente trazer essa prática mais real e mais direcionada para como vai ser usado no mundo real, para que quando ele se insira no mundo, você não tenha aquela sensação de eu estudei inglês, mas não sei de nada. Então, aqui não. E o C, ele vem de confiança sob pressão. É muito comum também ver adultos que estudam inglês, principalmente no individual, e sentem ali uma falsa confiança, porque consegue falar com a sua teacher bem, ou consegue se comunicar com o grupo tranquilamente, só que ele está lidando com brasileiros.
E, na verdade, quando ele vai para esse contexto mundial, acaba que ele não sabe se relacionar com outras culturas, ele não sabe criar uma conexão. E, às vezes, quando a gente está falando inglês, por exemplo, no mundo corporativo, ou em situações em que você lida com nativos, é muito comum que a pessoa fique justamente travada e dê o branco, mesmo com se ela tinha ali uma, como é que eu posso dizer? Se ela já tinha ali um bom nível de inglês e conversava dentro do curso com muita prática. Então, ter estratégias de lidar com essa pressão que gera, que a pessoa sente naturalmente quando vai para o mundo falar inglês, é importante estar presente dentro das aulas de conversação, porque isso vai trazer essa mudança de parceiros de comunicação, de conversação, a interação com outros sotaques. As estratégias para driblar o medo também é muito importante. Então, o C de confiança sob pressão no método traz estratégias de comunicação para que a pessoa possa driblar essa tensão na hora de falar inglês e também construir essa confiança não apenas com a teacher, mas também com nativos da língua. Por isso que nós temos ali uma performance voltada para testar você também com outras pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas, para você não ser confiante para falar inglês só com a sua teacher, ok? Então, por isso que o método se chama método PAC, e se você tem interesse, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo meu site, dá uma olhada, aplica para uma vaga e vem ser fluente comigo.